Louvado seja o nome de nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos texto sagrado, meus irmãos. Como estamos seguindo esta sequência primorosa nas epístolas da prisão, Colossenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Antes da leitura e da oração, relembremos o nosso tema, que vem sendo repetido desde o capítulo 2. Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. No capítulo 3 nós vimos que esta verdade bíblica, esse preceito fundamental da nossa fé, favorece a consistência da fé. Quando Paulo começa o capítulo 3, nos primeiros 4 versículos, ele vai dizer que esta premissa, quando de fato crida por parte da igreja, posta em prática, quando a vida do crente é fundamentado nesta certeza, ele tem a seu favor, ou ele é favorecido em ter uma vida consistente com isso. Vimos do versículo 5 ao versículo 11 que esta verdade também favorece aquela obrigação de fazer morrer a nossa natureza terrena. Sem esta premissa, a nossa natureza terrena mantém-se muito viva e muito ativa. Sem o reconhecimento de que é Cristo que é o suficiente, e não eu que sou o suficiente, Ele é que é o único, e não a minha vontade que é a única, aí sim teremos recursos e condições para fazer morrer nossa natureza terrena. E agora, ainda no capítulo 3, a partir do versículo 12 até o capítulo 4, verso 1, nós veremos que esta verdade também está a favor de uma vida revestida de virtudes. Ou seja, para se ter uma vida revestida de virtudes, é preciso crer, é preciso fundamentar sua fé e a sua prática de vida nesta premissa de que tão somente Cristo é o excelso, é o único, é o todo suficiente Salvador. Hoje, se o Senhor permitir, nós nos deteremos em uma parte desse trecho, que vai do versículo 12 até o capítulo 4, verso 1. Do versículo 12 até o versículo 17, ele apresenta aquilo que eu coloquei como uma letrinha A, uma prática entre irmãos. Então, esta verdade bíblica, que o Senhor Jesus Cristo é esse a quem nós estamos reiteradamente repetindo, favorece uma vida revestida de virtudes, envolvida com os irmãos, ou numa prática de vida entre os irmãos.
uma conduta de vida abastecida, permeada de virtudes, que deve ser praticada entre os irmãos. Agora sim, vamos à leitura do texto. Colossenses 3, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só amor, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos, amados irmãos. Senhor, soberano e santíssimo, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Nós nos prostramos diante do teu trono nesta hora, reconhecidos como demonstramos das nossas mazelas e imperfeições, do nosso pecado, reconhecendo também que o nosso pecado foi pago, que as consequências da morte eterna fomos livrados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Agora, Senhor, nós sabemos que precisamos viver de um modo digno desse chamado. Precisamos viver de maneira adequada, propícia a estas benesses que recebemos. Precisamos viver nesta novidade de vida, mortos para nós mesmos e vivos para as tuas coisas. Por isso carecemos, Senhor, da tua palavra, que é viva, que é eficaz. Carecemos da tua palavra, que é lâmpada para os pés. Carecemos da tua palavra, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, junta e medula, e que é apta ainda para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Carecemos que nos instruas nesta hora, que fales conosco, Senhor. Eis aqui uma porção da tua igreja, povo de tua propriedade exclusiva, uma porção daqueles pelos quais Cristo deu-se naquela cruz. Por misericórdia, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, instrua-nos nesta hora, alimente nossa alma, dê-nos a porção que carecemos, Senhor. É a oração que fazemos no nome precioso de nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. O senhorio de Cristo, sua suficiência, proporciona uma paz, proporciona uma condição que afugenta, que deve afugentar, deve expulsar aquilo que anteriormente nos caracterizava. O apóstolo aqui, Paulo, no início do versículo 15, ele vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa paz deve inundar a vida dos crentes de Colossos. Esta paz deve inundar, abastecer, encher tanto aquele povo, aquelas pessoas, a ponto de que a sua velha natureza, seus velhos hábitos, suas velhas condutas não tenham espaço.
Nos versículos anteriores, em algumas semanas atrás, nós passamos e lemos em alguns versículos anteriores como que era caracterizada a vida desses crentes. O que então regia suas vidas, ou quais eram as marcas das suas vidas, em suas vidas? É como eles eram evidenciados. Ele vai dizer lá no versículo 5 em diante: fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Assim eram vocês antes, mas esta paz de Cristo, que é o árbitro no coração de vocês, não é mais a vontade de vocês, não é mais o juízo de vocês, não é mais o senso de justiça de vocês, que é o árbitro de vocês. Agora o árbitro de vocês é a paz de Cristo. E assim como vocês foram despidos daquela natureza e daquela conduta, agora vocês precisam se revestir daquilo que é próprio daqueles que receberam esta paz. Um comentarista disse que a presente sessão, que vai até o capítulo 4, verso 1, aqui ele fala das virtudes que devem ser praticadas entre os irmãos. Depois ele vai dizer das virtudes que devem ser praticadas no seio familiar. Então o comentarista diz assim: a presente sessão é sem igual pela beleza e apelo direto ao coração, também por seu valor prático. Os irmãos já sabem que Paulo tem a tendência de, logo após apresentar aspectos teóricos, conceituais, ele passa em suas cartas a falar de aspectos práticos, de como esta igreja que usufrui dessas benesses do Senhor, conhecendo essas benesses do Senhor, tendo conhecimento do Senhor, precisam viver. Talvez uma das mais claras seja a carta aos Efésios, que ela é bem dividida no meio. Nos seus 6 capítulos, os 3 primeiros, o apóstolo Paulo fala justamente de aspectos mais conceituais, revelando bênçãos e benesses da parte de Deus para a igreja. E Ele vos escolheu nele antes da fundação do mundo, e Ele vos concedeu o Espírito Santo, que é o penhor da vossa herança, e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas quando ele vai para a segunda metade, a partir do capítulo 4, há uma transição, e ele começa o capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E é o que está acontecendo aqui. Se vocês são esses que agora vivem com Cristo, vocês precisam viver entre os irmãos desta maneira. E é por isso que Paulo inicia esse trecho, no versículo 12 que lemos, da seguinte maneira: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Numa outra versão, ao invés da expressão pois, igual está aqui na nossa, está portanto. Eu achei mais interessante. Então, ao invés de revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, leiamos: revesti-vos, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Esse portanto significa mais ou menos o seguinte: já que tendes em princípio recebido Cristo em vossos corações, então sede, portanto, na prática, o que tendes professado ser. Então, se vocês receberam o que vocês alegam receber, e o que o próprio apóstolo Paulo acreditava que eles tinham recebido, então, portanto, por causa disso, por terem recebido isso, por conhecerem Cristo, e eu repito,
Paulo acreditava que eles tinham recebido sim. Então vocês precisam, na prática, viver conforme essa profissão, essa declaração. O que Paulo está dizendo aqui precisa penetrar no coração desse povo e ao mesmo tempo desafiá-los a uma vida prática, a uma conduta que seja condizente com a fé que eles declaram. Então esse versículo primeiro, ele vai dizer: revesti-vos, portanto, como eleitos de Deus. A eleição que vocês receberam precisa afetar a vida de vocês em todas as áreas. Esta eleição do Senhor não é algo abstrato, não é algo apenas teórico. A eleição, apesar de ter sido declarada ou decretada lá na eternidade, e apesar dela ter o seu cumprimento pleno lá no porvir, a eleição deve se tornar uma força dinâmica, um preceito que nos impulsiona, que impulsiona nosso coração e as nossas vidas para vivermos como filhos de Deus. Em algum momento a gente precisa demonstrar de fato ao que viemos. Em algum momento precisamos demonstrar de fato de quem viemos. Em algum momento precisamos de fato mostrar de quem fomos eleitos e a quem de fato recebemos. A eleição precisa produzir frutos, é por isso que ele diz: revesti-vos, portanto, como eleitos de Deus. Essa eleição precisa produzir frutos. A eleição não é apenas um aspecto para usufruir da salvação, ou relacionado apenas à salvação. A eleição é definitivamente algo que tem que envolver o serviço, o meu dia a dia, a minha conduta, até aquele dia em que eu usufruirei plenamente da salvação. O eleito de Deus não é alguém que demonstra essa eleição só lá na eternidade, lá no futuro, no porvir. O eleito de Deus é eleito para que a sua vida seja condizente com esta eleição, tendo sempre como objetivo a glória de Deus. É interessante que Paulo não simplesmente chama-os de eleitos de Deus. Antes de apresentar aqui alguns imperativos, algumas ordenanças, antes de apresentar o padrão de como eles deveriam viver e se portar, o que deveria estar no coração deles e na prática deles, Paulo distingue-os, diferencia-os como eleitos de Deus. Essa expressão aí, como eleitos de Deus, ela é de certa forma uma condicionante, é a minha compreensão. Paulo aqui está estabelecendo um padrão: eu darei ordenanças para vocês, que devem caracterizar vocês como, ou de acordo com os eleitos de Deus. Então, esse como eleitos, revesti-vos como eleitos. Já sabemos que a eleição é um aspecto que deve reger minha vida, impulsionar a minha vida no dia a dia e no serviço na causa do Senhor e na minha prática de vida. Agora, como eleitos, Paulo está dizendo que há uma maneira de como os eleitos vivem e uma maneira como os eleitos não vivem. Esses eleitos de Deus, tanto o indivíduo, tanto individualmente como coletivamente, sendo verdadeiros crentes, devem viver como esses eleitos de Deus devem viver. E ele ainda acrescenta a palavra santo, como eleitos de Deus, santos, ou seja, separados para o Senhor e a sua obra. Então essa palavra não é para todo mundo. O que nós ouviremos aqui, o que aquela igreja leu, provavelmente não é para todo mundo. Ele especifica muito bem para quem ele está falando. As determinações, a meta que ele vai colocar aqui, o padrão que ele vai apresentar aqui, não é para todo mundo. Apenas para os eleitos de Deus, que precisam viver como eleitos de Deus.
E esses eleitos de Deus são santos, são separados das condutas que não são próprias desses eleitos de Deus. Esses eleitos e santos, eles já foram isentos, perdoados das consequências dos seus pecados, pelo sangue de Cristo. E eles estão libertos, cada dia mais precisam demonstrar que estão crescendo e desenvolvendo esta separação, ou esta santificação, esta renovação segundo a imagem de Deus. Um dos textos marcantes que nós passamos por ele aqui, algumas semanas atrás, é quando diz que Cristo não só perdoou os pecados, não só livrou o seu povo da condenação eterna, Ele pegou o escrito, a dívida que pesava contra eles, e o anulou. Então, não só fomos inocentados, mas não há nem mais acusação contra nós, porque não há uma lei que fundamente a acusação. Agora, esses eleitos, que são chamados santos, também são chamados amados, precisam se revestir de uma conduta, de um padrão, que precisa envolver o coração deles e manifestar-se na sua prática de vida. É por isso que esta premissa precisa ser acompanhada. Eu preciso de fato cada dia mais reconhecer e viver. Eu preciso cada dia mais fundamentar a minha fé, minha esperança, minhas convicções e a minha regra de vida, entendendo o que é Cristo e mais ninguém, que Ele é o único e não há espaço nem mesmo para o meu coração. E a partir disto, então eu terei condições melhores para que eu possa seguir o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu vou resumir o que ele está falando aqui até o verso 17, só no versículo 12. Ele prossegue nesse versículo 12 que nós estamos, e vamos ficar nele até o final. Vamos reler juntos o versículo 12? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. se nós continuarmos a ler e pegar cada ordem, cada imperativo, cada preceito, cada padrão, nós seremos profundamente desafiados. Nós seremos inicialmente confrontados com um padrão que certamente está muito distante de nós. Nós corremos o risco de, à medida, ou na proporção que colocarmos a medida do nosso lado, a régua do nosso lado, nós vermos que nós estamos em falta, estamos muito distantes de onde nós deveríamos estar. E onde nós deveríamos estar? Vivendo como eleitos de Deus. É só isso. Vivendo como eleitos de Deus. Vivendo de acordo com os eleitos de Deus. Vivendo como os santos, aqueles que foram separados pelo Senhor, aqueles que são amados pelo Senhor. Aqui, quando nós vamos lendo as virtudes que são apresentadas, se evidencia aqui uma sobreposição. A primeira virtude favorece a segunda, e a segunda favorece a terceira, e cada uma virtude vai gerando outra. Pouco a pouco nós vamos encontrando que há o padrão de Cristo aqui descrito. Nada mais, nada menos que Paulo está confrontando a igreja a que se pareça com Cristo, a que seja condizente com a vocação que eles receberam. Uma pessoa que for humilde terá facilidade para ser mansa e assim por diante. Então vamos lá. A primeira expressão que ele usa: se revestir de quê? Como eleitos de Deus, santos e amados. Aí, número 1, eu não coloquei isso ali, mas se você quiser anotar,
ternos afetos de misericórdia. Um sinônimo para isso que eu encontrei em outras versões, uma outra tradução seria um coração compassivo. O que o Senhor, através do apóstolo Paulo, requer da igreja de Colossos, requer de todos aqueles que devem viver como eleitos de Deus, que tenham um sentimento profundo uns pelos outros, um anseio com a afeição que é própria de Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que aquela igreja, ele está dizendo para mim e para você, que a minha vida precisa ser caracterizada por uma vida entre nós irmãos, abastecida, permeada de ternos afetos de misericórdia. Que nossos corações precisam ser, em relação uns aos outros, compassivo. Que nós devemos nos afeiçoar como Cristo se afeiçoa. Devemos nos afeiçoar como Paulo, que devemos imitá-lo, se afeiçoava pela igreja. Um bom exemplo dessa ternura, desse terno afeto de misericórdia, são tirados de José em duas situações. A primeira delas, quando José, depois de algumas décadas lá no Egito, ele recebe a visita dos seus irmãos, e algum dos irmãos apresenta o caçula, que era Benjamim. Então diz o texto lá de Gênesis: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e ali chorou. Que o nosso coração esteja sensível uns aos outros, que o nosso coração seja regido por esta regra, que é própria dos santos, que é própria dos eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia. O mesmo José demonstra isso mais à frente um pouco, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos. Se você conhece a narrativa lá de Gênesis, ele vai mantendo-se distante, sem ser reconhecido, e tem uma hora que ele não aguenta mais. O texto diz assim, ainda lá em Gênesis: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele, porque ainda não tinham reconhecido. Mas o verso seguinte diz: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O seu choro demonstrou assim uma sensibilidade do seu coração, uma ternura para os seus irmãos, mesmo que esses irmãos tenham o vendido como escravos. Os egípcios ouviam o choro dele, o choro do fundo da sua alma. Paulo está dizendo assim: vocês precisam se revestir, se portar, assumir a postura dos eleitos de Deus. E os eleitos de Deus são reconhecidos por seus ternos afetos de misericórdia, por seus corações compassivos. E ele vai dizer mais ainda: os servos do Senhor, os eleitos de Deus, também são reconhecidos por sua bondade. É interessante como os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles se recomendavam uns aos outros
dessa forma. Paulo se recomendava assim. Quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, o texto até que eu preguei semana passada, ele diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Aí ele vai dizendo: na pureza, eu me recomendo a vocês na pureza, eu me recomendo a vocês no saber, eu me recomendo a vocês na longanimidade, eu me recomendo a vocês na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Como você se recomenda? Ou como você é reconhecido? Ou como você quer ser conhecido? É assim que Paulo se apresenta. Entre outras características, ele diz: eu me recomendo a vocês, igreja, e vocês confiram que esta é a minha credencial. É assim que eu sou, que eu me apresento como autêntico diante de vocês, na pureza, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A igreja de Colossos devia imitar Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ele está dizendo aos romanos: vocês não se arrependem por vocês mesmos, vocês não se tornaram pessoas hoje transformadas e convertidas e salvas por causa da virtude de vocês. Você não deve desprezar, é a bondade de Deus, é a bondade de Cristo. E Paulo imitava Cristo, e os eleitos de Deus precisam imitar Cristo também, na bondade, além de nos ternos afetos de misericórdia. No Novo Testamento, quando Jesus apresenta um padrão, um exemplo de bondade, ele apresenta ali uma parábola do bom samaritano. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, olha a expressão de bondade, um samaritano que não era nem religioso, em tese não seguia os preceitos do Antigo Testamento, encontrou um desconhecido caído, ferido pelo chão. Quando ele o viu, ele se compadeceu dele, pensou-lhe os ferimentos, tratou das suas feridas, aplicando-lhes óleo e vinho, coloca sobre o lombo do seu próprio animal, leva-o à hospedaria, trata dele, e ainda no dia seguinte deixa dinheiro o suficiente para o dono da hospedagem cuidar daquele homem, um desconhecido. As igrejas do Senhor precisam ser reconhecidas na perspectiva individual e coletiva de pessoas caracterizadas pela bondade. Muitas vezes nós somos caracterizados no nosso relacionamento interpessoal como quaisquer pessoas lá de fora. Nossos relacionamentos muitas vezes estão baseados no utilitarismo, no que a pessoa é útil para mim. Nós tratamos diferente, que nós achamos que podemos de alguma forma obter algum favor, alguma vantagem. Tratamos diferente, sim. Tratamos diferente. Nós fazemos acepção de pessoas. Muitas e muitas vezes nós não vivemos como eleitos de Deus. Muitas vezes nós não nos portamos como aqueles santos que são amados pelo Senhor. E muitas vezes não nos parecemos com Cristo. E Paulo está dizendo: vocês precisam, obrigatoriamente, ter um coração transformado e uma vida transformada. E ele segue: bondade e mais humildade. Humildade era uma virtude desprezada pelos pagãos. Mas é também uma virtude que é ensinada, que é ordenada para que os crentes vivam dessa forma e persigam viver dessa maneira. Uma virtude chama a outra. A pessoa bondosa para com os outros geralmente não tem um conceito muito elevado acerca de si mesmo. Aquele samaritano, quando viu aquele moribundo, sujeito sujo, machucado, ferido no chão, a sua bondade revela que ele não tinha uma compreensão de si, dele ser uma pessoa melhor do que aquele
pobre e miserável no chão. Então, o bondoso normalmente não tem um conceito muito elevado acerca de si mesmo, e isso facilita a humildade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que a igreja precisava viver dessa forma, considerando cada um superior a si mesmo. Isso é humildade. Jesus apresenta um exemplo de humildade para nós, quando aquele centurião que precisava de um milagre de Jesus, de uma cura, Jesus diz: então eu vou até na tua casa para ver aquele teu servo. Ele diz: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Não sou digno do Senhor. Com uma palavra, ordena que meu servo fique curado, e ele ficará curado. Me lembro do publicano, um pecador que estava distante no templo, não estava nos lugares mais especiais do templo, e estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Um dos grandes riscos que nós corremos é o da hipocrisia. Jesus só chamou de hipócrita os que eram religiosos, e quanto mais religiosos eram, quanto aparentemente mais zelosos com as coisas sagradas, mais falsos e hipócritas eles eram, porque eles não demonstravam de fato os preceitos mais elementares que deveriam ser demonstrados: os ternos afetos de misericórdia, a bondade, a humildade e ainda a mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mansidão não é sinônimo de covardia, muito pelo contrário. Manso não é alguém que se curva diante de qualquer pressão, de qualquer oposição, não se omite para poder ficar bem com as pessoas. Manso não é alguém que não confronta ninguém. Manso não é alguém que se cala quando deveria falar. Manso não é alguém que abre mão da justiça para a glória de Deus quando deve defender a justiça. Manso é a quem tem fome e sede de justiça. Por outro lado, manso é alguém que tem coragem, manso é alguém que tem disposição para sofrer a injúria ao invés de praticar a injúria. Manso é alguém que prefere o prejuízo do que o lucro, se isso contribuir para a glória de Deus. Manso é aquele que tem uma disposição para sofrer a ofensa, sem o desejo maligno de se vingar. A Bíblia diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas todas as nossas referências de bondade, de humildade, de mansidão, de ternos afetos de misericórdia são falhos. José foi falho, Moisés foi falho, e quaisquer outros que possam ser levantados. Nós temos um exemplo perfeito, e nele nós devemos nos referenciar. E no final aí do versículo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Como? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Longanimidade é a graça de suportar, é a graça de não desistir, é a graça de poder insistir, é a bravura para seguir adiante na realização das tarefas que foram confiadas por Deus para cada um de nós, não importando as dificuldades, as lutas e as provações. Longanimidade é a recusa de sucumbir ao desespero da covardia. Longanimidade é insistir mesmo quando tudo está contra. Longanimidade é a bravura para seguir adiante com destemor, como eu vejo no apóstolo Paulo. Vejo no apóstolo Paulo esse destemor, essa bravura para continuar, para perseverar, para continuar. Nós lemos textos preciosos do apóstolo Paulo em que ele demonstra isso para nós. Vários momentos.
Ele vai dizer aos presbíteros de Éfeso: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a carreira que recebi do Senhor de levar o Evangelho. Não lembro o finalzinho, mas a ideia é essa. A vida dele não era preciosa para ele mesmo. Ele escreve aos Gálatas: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na minha vida, na minha carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Ele era contumaz em seguir a sua carreira, em seguir a determinação, a obra, a tarefa que o Senhor lhe confiou, não obstante as provações todas. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz para encorajar Timóteo, para Timóteo também ser longânimo, ele diz: você seguiu de perto os meus exemplos, você segue de perto os meus exemplos, você viu o meu testemunho, quais aflições e provações me aconteceram em Antioquia, em Listra, por exemplo. Que perseverança é essa? Que bravura para perseverar. Ele é apedrejado, ele é arrastado para fora da cidade e é apedrejado, dado como morto. Os seus apedrejadores saem de perto, só que ele não estava morto. Ele se levanta e ele não reclama, ele não murmura, ele tira a poeira da roupa e segue pregando a palavra. E daquelas testemunhas que ali estava um jovem, Timóteo, que se tornou um gigante no ministério, um auxiliar precioso para o apóstolo Paulo, uma conversão maravilhosa. Na mesma carta, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizendo: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E vai dando ali uma lista daqueles que o abandonaram e que ele estava só. Ele vai dizer: na minha primeira defesa ninguém veio em meu favor, mas eu preciso viver como alguém que foi separado por Deus, santificado por Ele. Preciso viver como eleito de Deus, e a longanimidade precisa caracterizar a minha vida. Eu vou desistir por quê? Não posso. E os crentes muitas vezes perdem de vista isso, não tem essa bravura para perseverar. Qualquer pequena prova, qualquer pequeno desentendimento, querem abandonar a comunhão, mas isso é para ser vivido, praticado entre os irmãos. Como nós vamos caminhar se não houver entre nós longanimidade? Nós vamos desistir. Longanimidade é um atributo humano e é revelada em relação a coisas. Eu sou longânimo em relação a coisas que envolvem pessoas. Paulo perseverou mesmo diante do apedrejamento para que pessoas pudessem ser alcançadas. A longanimidade caracteriza a pessoa que, diante daqueles que a molestam, mostra paciência, recusando-se a ceder à violência ou a explosões de raiva. A longanimidade está sempre ligada a outras virtudes, tais como misericórdia, benignidade, bondade, compaixão, mansidão, humildade e tantas outras. Como eu disse, no entanto, nós sabemos que esses exemplos humanos, eles são todos falhos e imperfeitos. Apesar de vermos essa longanimidade em Paulo, de vermos a mansidão em Moisés, de vermos uma ternura no coração de José e tantas outras virtudes em outros servos do Senhor, o nosso paradigma, a nossa referência de alguém que possui plena ternura e misericórdia, um coração profunda e perfeitamente compassivo, alguém que é cheio de bondade, totalmente cheio de mansidão e longanimidade, é nosso Redentor Jesus Cristo. É por isso que aí no versículo 20, ele diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Aí ele vai dizer no capítulo 3, verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele vai dizer no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. É triste, mas muitos cristãos não se parecem com Cristo. Muitos filhos de cristãos, criados em igrejas cristãs,
não se parecem com Cristo. Podem se parecer com seus pais, mas não se parecem com Cristo. As pessoas têm uma tendência de fazerem discípulas de si mesmos, e não fazerem discípulas de Jesus Cristo. Porque ainda que falemos para os nossos filhos o que eles devem fazer, eles naturalmente vão seguir o que nós fazemos. Eles viverão como nós vivemos. Se nós falarmos para eles serem bondosos, mas nós não agirmos com bondade, eles vão seguir o nosso exemplo, não a nossa fala. Não adianta passar melhores informações possíveis, reivindicar os melhores professores da igreja para a sala do seu filho, para que possa lhe passar informações preciosas. Mais do que informação, mais do que ajuntamento de conceitos, nossos filhos precisam de formação. E o senhorio de Cristo, é o senhorio de Cristo, não é nosso. Deu para entender? Sabe o que dificulta nós vivermos dessa forma? Nós temos essas marcas, essas características, isso está grudado em nosso coração, essas virtudes. Sabe por que é difícil isso se evidenciar na nossa vida? Porque o senhorio da nossa vida é nosso mesmo. Quantas pessoas, algumas pessoas já foram sinceras de dizer para mim: pastor, hoje eu vou dizer para o senhor, mas o senhor dizia algumas coisas lá que para mim no meu coração estava assim, não concordo com nada do que ele está falando. Mas não era de mim que você estava discordando, era do Senhor. Quantas pessoas em aconselhamento passava prescrições para elas: ou você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa se alimentar dessa forma da palavra, você precisa fazer isso, e a pessoa não coloca em prática. Ela faz nos primeiros dias, a coisa começa a melhorar, depois ela para. Ou você precisa vir com regularidade aqui. A pessoa vai 2 vezes, depois não vai mais, e aí ela continua vivendo, empurrando com a barriga o seu cristianismo, muito longe de viver como um eleito de Deus. Porque ela precisa reconhecer que é o senhorio de Cristo e não o dela, não da vontade dela e de nenhuma outra pessoa. Que é a suficiência de Cristo que proporciona uma paz diferenciada, como vimos aí no versículo 15. E essa paz, que é a presença de Cristo, precisa afugentar essas velhas práticas. Eu preciso me encher disso para me esvaziar daquilo. Preciso me encher das virtudes do Senhor, da bondade e da misericórdia, para abandonar a mentira e a murmuração, a maledicência. Já que tendes em princípio recebido Cristo em vossos corações, sede, portanto, na prática, o que tendes professado ser. Que a nossa crença, meus irmãos, se baseie na certeza de que Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador, é o que rege a nossa vida. Que a nossa vida seja uma prática dessa verdade, e que nos revistemos, portanto, como eleitos de Deus e santos e amados nesse mundo. Que a nossa oração, que a nossa busca incansável seja para que exalemos um perfume diferenciado. Que nós tenhamos prazer de dizer que já não somos mais nós quem vivemos, que não vivemos mais segundo os preceitos do nosso coração, pelas tradições da nossa família ou tradições religiosas. Que de fato e de verdade Cristo seja o regente da nossa vida, que nos sujeitemos tão somente a seu senhorio, a sua vontade e a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Ele é o que está governando todas as coisas. Ele é o que está assentado no trono. Nosso Senhor é o Alfa e é o Ômega.